Hoje vamos para mais um programa Nutrir. E de tantas coisas e tantos alimentos que a gente pode conversar e sobre nutrição, hoje nós vamos abordar sobre o açúcar. Para falar sobre o açúcar hoje com a gente, nós convidamos a professora Sabrine Zambiase. A Sabrine é nutricionista, formada aqui no Centro FAG, docente do Centro FAG, também especialista em nutrição funcional e fitoterapia e atua na área de materno e infantil, também com Kids Coaching e Coaching Nutricional. Parabéns, Sabrine, por todo esse currículo. E hoje, obrigada por você ter aceitado o convite de vir falar com a gente sobre os açúcares. E vou deixar você abordar um pouquinho aí nas diferenças sobre eles, ou os diferentes tipos de açúcar. Olá, pessoal. Thaís, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. E um tema, tão amplo, e com muitas dúvidas que as pessoas trazem, Mesmo uma coisa tão simples, mas as pessoas têm muitas dúvidas, Gera muitas dúvidas sobre esse tema, Exatamente, E é uma dúvida de prateleira, de supermercado. Qual açúcar levar para casa, Isso, qual que é o melhor? Qual é o melhor? As pessoas perguntam qual açúcar é o melhor? Isso aí. E o que a gente pode abordar sobre o açúcar então, Sabrine, para a gente começar? Então, assim, o açúcar hoje, qual é a recomendação se nós pensarmos, Hoje seria zero, não consumir. Só que dentro da legislação nós temos 10% que vem de outros alimentos e não só do açúcar, como um adicional. 10% do açúcar adicionado na dieta, exatamente, certo? Exatamente. Mas nós temos vários e hoje o mercado tem trabalhado para ampliar, para melhorar a palatabilidade e tudo mais desses produtos industrializados. Então, para nós começarmos, nós podemos falar um pouquinho sobre o açúcar, que hoje é uma das perguntas que acontece muito em consultório, o açúcar mascavo. O açúcar mascavo, ele é melhor que o açúcar branco, que o refinado? É açúcar. Nós temos que deixar claro que açúcar é açúcar, que ele tem um índice glicêmico alto, o índice glicêmico, a velocidade de absorção, e até mesmo essa absorção de produção de insulina que vai levar a uma obesidade. Então, ele tem um índice glicêmico altíssimo. No entanto, ele não passa por processo de refino. Então, ele não tem ingredientes químicos adicionados. Por isso que ele é úmido e escuro. Então, ele preserva algumas características nutricionais, como cálcio, magnésio, vitaminas do complexo B, ferro. Só que o que nós não podemos nos enganar é que ele é açúcar e essas fontes podem ser encontradas em outros alimentos que são melhores. Claro, não precisa ingerir o açúcar mascavo por causa desses nutrientes. Exatamente. Mas o que a gente está colocando ele vai ser o mais, pensando nutricionalmente, vai ser o mais adequado. Porque os outros mais refinados, pelo processo de refinaria, ele vai diminuir a quantidade de nutrientes, certo? Exatamente. Então, outro que também gera muitas dúvidas é o demerara, Então, teve uma leva de demerara, uns 3 anos atrás, vamos todo mundo utilizar o demerara. Mas o demerara, ele é um açúcar mais caro, ele é um açúcar de difícil diluição, porque ele tem os grânulos que, se adicionado, ele leva tempo para ser diluído. Parece um açúcar cristal, mas ele é de cor mais escura. Porque ele passa por um processo menor, ele passa por menos processamento, Diferente do mascavo, que ele é extraído lá do caldo de cana, somente isso, Então, ele é também classificado como um alimento que contém algumas vitaminas, alguns nutrientes, mas, de novo falando, ele é um açúcar, E o índice glicêmico também é altíssimo. Então, se nós compararmos entre açúcar, o mascavo, o açúcar demerara e o próximo que eu vou estar falando, que é o açúcar cristal refinado, o índice glicêmico é de 90. Então, ele é alto, ele é super alto. E isso, o que acontece? Além da obesidade, a saciedade acaba sendo reduzida. Então, nós precisamos prestar atenção nisso. E quanto mais açúcar você consome, ou quanto mais carboidrato você consome, maior é a vontade de você continuar consumindo. Exatamente, Thaís, aí é um ponto bem legal. Hoje tem estudos que acabam
acabam comparando o açúcar com a cocaína. E o açúcar, ele é 18 vezes mais excitatório que a cocaína, porque ele influencia diretamente na dopamina, né? Então, o que acontece? Quando ele chega no nosso cérebro, o nosso cérebro entende que é um processo de compensação. Então, essa compensação é o repetir, eu vou repetir o consumo. E isso acaba aumentando a compulsividade pelo açúcar. Isso, então quanto mais você consome, mais você tem necessidade. vontade e necessidade. Por isso que as pessoas falam, eu preciso do açúcar, eu preciso do doce. Exatamente. E o que a gente poderia abordar, principalmente para o público infantil? Ah, Thaís, é um negócio bem legal para a gente concluir, a questão do açúcar de coco. Ah, legal. Né? Outro açúcar que é bem interessante, se nós observarmos os estudos e tudo mais, é o açúcar de coco. O açúcar de coco, ele é retirado da seiva do coco. Então, algo bem interessante, que se nós compararmos, vocês estão vendo, ó, a coloração é parecida. Ele é integral, então ele tem bastante vitaminas do complexo B, ele tem ferro, ele tem magnésio, ele tem manganês. Mas qual é a diferença? O índice glicêmico. O índice glicêmico do mascavo, do demerara, do refinado, do cristal é 90, como eu falei para vocês, a velocidade de absorção. Já o de coco é 35. Ah, legal. Para o paciente diabético. Diabético, exatamente. Perfeito. Isso mesmo. Porque ele tem fibras também na composição em função da seiva. Ou dietas para emagrecimento, talvez, né? Redução de gordura corporal, favorece também. Bem bacana. Ah, o único inconveniente talvez seja a questão do custo, né? Isso aí. Que é mais elevado, por isso que muitas vezes as pessoas não vão optar por esse tipo de açúcar. Mas lembrando também, ele é mais caro, mas a gente pode reduzir o consumo, né? Reduzir a quantidade do consumo desses açúcares e colocar se for realmente necessário. Isso é importante, né? Porque as pessoas têm uma mania de adoçar tudo. E isso é o quê? Paladar, certo? Paladar. E aí vem a questão que você me perguntou agora. Certo. Né? A questão do público infantil. Então, hoje é preconizado na Sociedade Brasileira de Pediatria que o açúcar ele pode vir, né, estar presente na dieta a partir de 2 anos. Ah, legal saber isso. Então, não incluir açúcares antes dos 2 anos de idade. Isso aí. Por quê? Porque a criança ela está num processo de familiarização de paladar. Né? Então, quando a criança recebe o industrializado, recebe o açúcar de outras maneiras também, ela acaba recebendo o uau do paladar. Então, o que ela vai preferir? Ela vai preferir um produto mais adocicado ou uma fruta? Né? Então, ela acaba fazendo essa substituição. Por quê? Porque aqui ela vai sentir 10 vezes mais sabor do que o adulto. Porque ela está em processo de desenvolvimento de papila gustativa. Ótimo, boa informação. E além do mais, hoje a obesidade que nós temos, né? E hoje a gente vê crianças acrescentando açúcar no morango, por exemplo. Exatamente. Acrescentando açúcar no mamão, acrescentando açúcar nas frutas. Isso aí. Por quê? Foi o que a Sabrina colocou. Eles precisam do sabor doce. Então eles acrescentam pelo paladar muito doce. Então é importante isso, né? E uma coisa bem interessante, Thaís, que o açúcar é excitatório, tanto quanto a cocaína, que nós chamamos, né? Que é a comparação desses estudos. Então, uma criança que recebe um aporte nutricional de açúcar é aquela criança mais hiperativa, é aquela criança que tem dificuldade de concentração, é aquela criança que tem dificuldade de aprendizagem. Por quê? Porque ela está com a excitação da forma alimentar, que muitas vezes é caracterizado como TDAH ou com hiperatividade, mas é de forma alimentar. A alimentação, né? Exatamente. Diagnóstico, Isso aí. né, de várias questões aí infantis, mas é a alimentação. Isso Porque aí. se a gente for avaliar, Sabrine, mudou muito, né, a questão da industrialização, dos alimentos muito industrializados. O que acontece? As crianças estão entrando numa rotina, né, de biscoitos recheados, bolachas, acrescentando açúcar no dia a dia, né? E isso faz como se a gente achasse que isso é natural, né? Então, assim, vai procurar um diagnóstico de algo que talvez seja a mudança da alimentação, a melhora da alimentação, que não poderia estar sendo incluído antes dos 2 anos de idade. Exatamente. E daí a criança, desde o início, já é apresentado ao açúcar, já muda o paladar, já gosta do sabor doce e cada vez mais a criança vai pedir e querer, não é verdade? Exatamente. E eu sempre comento com os pais, quando você recebe o teu filho, você recebe um mapa em branco, que você vai colocar os estados.
né? E a alimentação é isso, a alimentação é o que vai direcionar para a vida adulta. Então, vale a pena segurar até os 2 anos. Na verdade, sabe? se conseguir Isso segurar mais tempo, né? Isso Seria mesmo. mais importante ainda, Isso porque aí. depois que o hábito, o paladar está formado, é difícil a criança se alimentar mal, né? A não ser Exatamente. que seja estimulada essa alimentação diária. Mas senão é mais difícil. A Isso criança mesmo. cria um paladar, um hábito alimentar adequado. E ele não Exatamente. vai necessitar disso, né? Isso aí. Isso é muito importante. O que mais que a gente poderia abordar? E das frutas, por exemplo. Isso né? é muito legal, Thaís, também. Por quê? Tem um estudo, né, que foi lançado na mídia falando sobre a frutose. Certo. Né? Então, a frutose leva a esteatose hepática, tarará. Então, isso, né, tomou uma dimensão gigantesca que as pessoas não estão mais consumindo frutas. Por quê? Porque tem frutose, porque vai aumentar composição corporal de gordura, enfim. Mas Só consomem 10, 15 copos de xícara de café adoçado, Exatamente. né? Só que o que acontece? Esse estudo relata que não é a frutose da fruta, e sim a frutose do industrializado. Hoje nós temos vários tipos de açúcares, que são açúcares, como que eu vou falar para vocês? Mascarados, né? Dentro do industrializado, como a maltodextrina, a sacarose, mais de 80 tipos de nomes de açúcar. Outros nomes, né, que vocês não vão encontrar como açúcar no rótulo do produto. Aí. Então, é essa frutose, não é a frutose que vem da fruta, né, mas a frutose que vem do industrializado, que está no suco de caixinha, por exemplo, né, que está presente nos biscoitos, no industrializado, que vai levar sabor. Porque o que faz com que nós repetimos, né, o consumo várias vezes, é essa excitação do açúcar, como eu comentei, e a presença do estimulante. Isso. Né? Então, nós temos que olhar por um contexto e buscar fontes seguras. E talvez, se for utilizar um suco de caixinha, procurar um suco 100% suco. Porque se vocês começarem a olhar na embalagem, e na verdade assim, 100% suco vai ser laranja, uva integral e maçã, né? São esses 3 sucos que a gente encontra industrializado. Porque às vezes a mãe vai falar assim, mas qual que eu levo para a criança no lanche, né, da escola? Que não dá para levar térmica ou né, alguma dificuldade. Poderia estar optando por esses 3 sabores. Mas vocês podem observar que o suco de caixinha, ele tem 40% suco, o restante é açúcares e água, certo? Isso, e a maior parte dos sucos, né, é o suco de maçã, porque é neutro, e aí eles adicionam o aroma, que é, por exemplo, né, digamos, de morango e mais açúcar. Então, na legislação, para nós obtivermos um suco de fruta 100% natural, são esses 3 sabores. O restante, todos têm adição de algum outro ingrediente presente. Então, cuidar com o açúcar adicionado, porque às vezes fala, eu não coloco açúcar, meu filho não consome açúcar. Mas você tem que observar nos alimentos industrializados a quantidade de açúcar que ele está consumindo. Tem um suco, uma marca muito famosa, que é muito utilizado pelas crianças hoje. De 200 ml, cerca de 25 gramas de açúcar. 25 gramas. Muito, muito. Aí você pensa, Thaís, essa criança ela lancha e depois ela volta para a sala de aula, né? Estimulada. Será? Na verdade, a gente tem aquele efeito rebote, né? Porque às vezes a pessoa fala, consome o açúcar, fica ligada, mas logo já diminui a glicemia e tem aquela sensação de cansaço extremo. Isso, letargia. Letargia. Isso. Então a pessoa fala, nossa, preciso comer, né? Então ele vai para fuga. E o que ele vai fazer? Ele vai consumir mais açúcar. Então é como a gente fala do efeito rebote, que você vai ficar sempre consumindo esses alimentos. E isso não é legal, né? Ótimo, Sabrina. O que mais que a gente poderia agregar, então? Você acha que faltou alguma coisa para a gente conversar sobre o açúcar? Mais algum dado importante? Eu acho legal a gente colocar também, eu esqueci de estar abordando, sobre o refinado. Ótimo, né? certo. O refinado, a diferença dele em relação aos demais é a quantidade que ele passa por processo de clarificação. Então, o que faz com que ele saia da tonalidade do mascavo para que ele se torne um açúcar mais branco, mais diluente, né? Então, aqui eu tenho a presença de ingredientes químicos que vão fazer essa clarificação. Então, querendo ou não, né, o processo inflamatório é muito maior do que se eu consumisse um açúcar mascavo, porque eu não tenho a presença desses componentes químicos. Ótimo, perfeito. Então é muito importante esse consumo, né? Eu acho que deu para esclarecer muitas dúvidas aqui hoje.
Conseguimos ver a questão do açúcar nas frutas, que também é frutose, mas que estes são saudáveis. E este açúcar adicionado. Então, nós temos vários tipos de açúcares, mas que vocês podem ter uma boa opção ou uma melhor opção. Eu acho que a gente poderia falar do adoçante, dos açúcares artificiais, Sim, né? Ou dos sim. adoçantes. O que poderia abordar sobre o adoçante? Adoçante artificial? Ou qual seria tudo bem, assisti o programa e não vou mais consumir o açúcar, né? Ou vou diminuir o consumo. Como que a pessoa poderia substituir isso? Assim, Thaís, a primeira dica é o quê? Reduzir gradativamente. Certo. Né? Por quê? Porque tem muitas pessoas que não toleram o adoçante também, dependendo do tipo do adoçante, né? Sim. Então, ele dá um resíduo, né? Isso aí. Então, o mais indicado é você, hoje eu utilizo uma colher. Então, amanhã eu vou fazer um processo de dessensibilizar o meu paladar, né? Eu vou utilizar meia colher. E por ali eu vou por uma semana e depois eu vou reduzindo aos poucos, até eu mudar o paladar, né? Para que ele fique, né, identificando o meu cérebro para que tenha essa aceitabilidade. Então, o mais importante não é a troca. O mais importante é você tentar reduzir até você conseguir tirar o açúcar adicionado da dieta, né? aí. Porque a gente considera que os adoçantes, eles são, principalmente os adoçantes artificiais, eles são disruptores endócrinos. Isso aí. Porque cada vez que você consome, a mesma coisa que a gente estava falando do açúcar, né? A gente vai consumindo cada vez mais. Vocês podem observar. A pessoa que vai trocar o açúcar pelo adoçante, ela inicia com 3 gotinhas, 2, 3 gotinhas, e ela sente o sabor. Daqui a pouco ela tá usando o quê? Jatinho, né? Por quê? Porque ela se acostuma, ou ela acostuma o paladar e começa a aumentar essa necessidade. Então, gente, isso não é uma troca saudável, né? Exatamente. E até, Thaís, é legal nós estarmos falando sobre o estudo sobre o mal de Parkinson, né? Hoje tem um estudo bem bacana que fala que pessoas que utilizaram adoçante por um longo tempo, né, por um período estendido, eles têm vulnerabilidade em desenvolver, né, doenças degenerativas. Então, isso é muito importante, porque em função da desbiose intestinal, né, em função de ser um produto químico, né, o nosso corpo acaba, né, se tornando, né, e inflamando mais ainda. Né? Então, isso é muito importante. Então, a melhor escolha é a educação nutricional, né? É realmente trabalhar com o que eu tenho em mãos, com alimento de verdade. Até mesmo, ao invés de eu tomar o suco, eu comer a fruta. Né? Vai Começar ter mais com fibras, né? Consumir as frutas com casca, aquelas que são possíveis. Exatamente. Porque a fruta, além da frutose que falam tanto, ela é rica em polifenóis e também em fibras, né? Exatamente. Então você está consumindo um alimento perfeito, né? Rico em vitaminas, minerais, fibras e compostos bioativos, que tem vários benefícios no nosso organismo, que é diferente do uso de açúcares. Gente, não é esperar para amanhã, é tentar iniciar hoje, porque isso vai evitar vários tipos de doenças crônicas não transmissíveis. Então é hoje que a gente faz esse processo de mudança alimentar. Isso é muito importante para a saúde. Sabrine, muito obrigada pela sua participação. Achei muito válido, bastante conteúdo, bastante conhecimento sobre o açúcar. Algo simples, mas que as pessoas têm muitas dúvidas e gera muitas dúvidas, certo? Agradeço por vocês estarem nos assistindo. Curtam, compartilhem e dê dicas para o nosso próximo programa.